Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo ao nosso canal Flávio Lourenço e é muito bom ter você aqui mais uma vez. E se é a sua primeira vez, seja bem-vindo também. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E hoje eu vou trazer mais um estudo da Palavra de Deus, é um estudo teológico, a qual eu vou falar sobre alimentos e refeições nos tempos de Jesus. Vou repetir, mas você com certeza aí já viu no nosso título do nosso vídeo, Estudo Teológico, Alimentos e Refeições nos tempos de Jesus. E o que nós vamos tratar aqui neste estudo de hoje? Nós vamos falar da alimentação. Na época de Jesus, ela tinha uma dimensão espiritual, cultural e social muito profunda. Quando nós falamos, então, de alimentação naquela época de Jesus, ela vai ter essa dimensão, que é uma dimensão espiritual, cultural e social. E comer não era apenas uma necessidade física, mas era um ato ali comunitário, religioso e até mesmo profético. E muitas das lições mais importantes do ministério de Jesus ocorreu à mesa ou envolvendo, ali a comida. Este estudo, nós vamos explorar os alimentos, não é isso? Vamos explorar a alimentação no primeiro século da Palestina. Especialmente aqui eu vou falar do pão, da carne e o peixe. Nós vamos falar aqui à luz das Escrituras e do contexto histórico e teológico. Espero que você goste, fique conosco até o final e vem comigo neste grande estudo da Palavra de Deus. Nosso primeiro ponto, nós vamos fazer aqui um contexto geral das refeições nos tempos de Jesus. Vamos falar aqui dos alimentos comuns naquela época. Então, nos tempos de Jesus, a dieta da maioria das pessoas era uma dieta simples e baseada em vegetais. Por exemplo, o primeiro aqui é o pão, o alimento básico e essencial daquela época de Jesus. Também aqui azeitonas e azeite era muito utilizado, figos, tâmaras, uvas e mel, também legumes, lentilhas e grãos. Outro alimento bastante comum era o peixe. O peixe também era um alimento muito comum, principalmente em regiões costeiras e ali o mar da Galileia. Tanto que nós já fizemos um vídeo falando aqui sobre o mar da Galileia. E um outro alimento comum, mas vamos dizer entre aspas não tão comum, porque nem todos tinham acesso, era a carne. A carne também era um alimento consumido ali naquela época, mas era mais consumido pelas pessoas mais ricas da época, pois o consumo da carne era mais raro e ela era consumida em ocasiões especiais. Então nós vamos tratar disso. Então eu quero falar principalmente desses três alimentos: o pão, o peixe e a carne. E qual era a forma de comer naquela época? Então, refeições eram tomadas em comunidades, frequentemente com orações antes e depois. Interessante que eles costumavam orar antes de se alimentarem e também depois, após a alimentação, também eles oravam. Então eles faziam duas orações durante a refeição, antes e depois. Nós aqui, cristãos, evangélicos, temos esse costume de orar antes. Dificilmente nós oramos depois, Então, mas era um costume daquela época de orar duas vezes antes e depois das refeições.
A estrutura da casa, por exemplo, as refeições normalmente ela aconteciam dentro das casas. Então era dentro das casas que aconteciam essas refeições em áreas abertas, e essas áreas eram chamadas de triclínios. Triclínios, que era uma influência, era uma cultura greco-romana. E os pobres, eles comiam no chão ou em bancos baixos, né? Mas já os ricos, eles comiam em almofadas reclináveis ao redor de mesas baixas. Então essa era a diferença de quando se chegava numa casa de uma pessoa pobre da época de uma casa de uma pessoa rica, né? Então o pobre comia no chão, ou alguns tinham, quem tinha um pouquinho mais de condição, tinha uma mesa baixinha, né? Então eles comiam ali. Já os ricos normalmente sentavam-se em almofadas reclináveis, ao redor ali também de uma mesa mais baixa. Então a posição típica era reclinada, né, naquela época, especialmente em ceias importantes. Como referência nós temos Lucas capítulo 7, verso 36 ao verso de número 38. E os alimentos eram muitas vezes compartilhados de um mesmo prato. Então ali no mesmo prato muitas vezes se compartilhava com as pessoas que estavam ali ao redor da mesa, aqueles que estavam assentados ali ao chão. E interessante que muitas vezes o pão era usado como colher. O pão, ele era usado como uma colher, né? Porque naquela época se comia com a mão, e então às vezes pegava-se o pão e ia até o alimento e levava até a boca, usando o pão como uma forma de colher mesmo. E eu quero aqui falar desses três alimentos, que como eu disse, o pão, o peixe e a carne. E eu vou começar aqui com o pão, que era o mais importante alimento da época e é também conhecido como símbolo da vida. Quando a gente fala de uma importância espiritual, tratando aqui do pão, o pão era o alimento central em qualquer refeição. Era o alimento central. Não faltava pão na mesa do judeu, não só do judeu, como de todos os países ali próximos, os países da Palestina na época, né? Então não faltava pão na mesa deles, porque era o alimento central. Especialmente ali entre os mais pobres, né? Os mais pobres se alimentavam muito do pão. Então o pão, ele era um alimento básico. Ele era tão básico, que ele se tornou um sinônimo da própria vida. Então o pão, por ser esse alimento tão básico que praticamente todos tinham acesso, ele se torna um sinônimo da própria vida. Então, comer o pão equivalia a fazer uma refeição. É como nós hoje, brasileiros, temos como alimento base do brasileiro, a mesa do brasileiro, hoje é o feijão com arroz, né, que nós tanto conhecemos, ou arroz com feijão, que nós tanto conhecemos, que é um alimento básico do brasileiro. Assim era o pão, era o alimento básico. E um termo bem interessante, uma informação bem interessante, é que os egípcios não podiam comer pão com os hebreus. Os egípcios, então, eles não podiam comer pão com os hebreus. Qual é a referência que nós temos aqui? Gênesis capítulo 43, verso 31 e 32, eu quero até ler com vocês. Gênesis aqui 43, verso 31 e verso de número 32. Vamos abrir aqui, que eu achei bem interessante e quero trazer estas informações para vocês aqui. Gênesis 43, verso 31 e 32, né? São as anotações que eu fiz, que os egípcios não comiam pão juntamente com os hebreus. Olha só o que diz aqui. O que acontece? Aqui nós temos um texto quando os irmãos de José se apresentam a ele, e quando José ele vê o seu irmão Benjamim, diz que José se emocionou e, para não chorar perto deles,
José se retira no canto da câmara e vai chorar um canto. Quer ver o verso de número 30? E José apressou-se porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão e procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou ali. E olha o que diz o verso 31. Depois lavou o rosto e saiu. Então José lava o rosto, sai e olha que legal. E entrou e saiu, né? E conteve-se e disse: põe-de pão. Então José lava o rosto, sai e ao sair ele diz: olha, coloque pão sobre a mesa. E olha o que diz o verso de número 32. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e os egípcios que comiam com ele a parte. Cada um ficou separado, né? A sua parte. Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus. Vou repetir, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porque é abominação para os egípcios. Por quê? Porque comer pão, alimentar-se, era algo naquela época sagrado, né? Havia todo um ritual ao alimentar-se, ao sentar à mesa, né? E ao se reunir para comer, havia todo um ritual. Então aquilo não era só alimentar o seu físico, mas também eles entendiam como algo espiritual, era alimentar também a sua alma, o seu espírito. Então os egípcios não se assentavam para comer pão junto com os hebreus, porque era uma abominação para eles. Então o pão era algo tão básico. A gente está tratando aqui sobre o pão, e veja que José mandou colocar pão sobre a mesa. Imagina que aquela mesa cheia de alimentos, mas José especifica vai falar do pão, porque, como eu disse, o pão era algo que não faltava na mesa de nenhuma família naquela época, porque era muito comum o pão. Então o pão era algo tão básico, que Jesus se referiu a si mesmo como pão da vida. João capítulo 6 e verso de número 35. É uma imagem poderosa no mundo onde o pão significava a sobrevivência. É bem interessante porque Jesus vai se referir como o pão da vida. O pão, como eu disse, era algo básico que estava na mesa de todas as famílias. Então, todas as famílias, sejam pobres, ricos, eles tinham acesso ao pão. E eu vou explicar porque havia dois tipos de pães aqui. Então, toda a família tinha acesso ao pão. Então, era algo muito comum, um alimento básico muito comum. Então, o que Jesus está se referindo ao dizer que ele é o pão da vida? Que todos teriam acesso a ele. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, né? Então, Jesus está dizendo que todos podem ter acesso a ele. Assim como todas as famílias tinham acesso ao pão, podiam se alimentar do pão, seja pobre, seja rico, também Jesus está dizendo, olha, vocês podem, qualquer um pode ter acesso a mim. Qualquer um pode chegar a ter acesso a mim. Então é isso que Jesus está dizendo, porque ele diz, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que alimenta. Então tinha dois tipos de pães naquela época. Então você tinha o pão de cevada e o pão de trigo, né? E o de cevada era menos, naquela época, apreciado do que o de trigo, sendo também mais barato. Então, o pão de cevada era menos apreciado. Então, qual seria o significado social quando falamos aqui do pão de cevada e do pão de trigo? O pão de cevada, ele era considerado o pão do pobre. Essa era a realidade daquela época de Jesus. O pão de cevada, então, era considerado o pão do pobre, né? Mais barato, mais acessível. Isso eu estou falando daquela época, mais acessível, e simbolizava humildade, simplicidade e sofrimento. Era comum entre os camponeses, pescadores, né? Principalmente os pobres ali da Galileia na época de Jesus. E o pão de trigo? O pão de trigo era o pão dos ricos ou dos
ou de ocasiões especiais, né? Mais caro, era mais valorizado naquela época, e o pão de trigo simbolizava a pureza, a celebração e a nobreza. Então essa era a diferença desses dois pães que existiam naquela época, o pão de cevada e o pão de trigo. Aí nós podemos ver isso bem na prática, e a gente pode ver que há multiplicações dos pães e peixes lá em João, capítulo de número 6, o verso de número 9, quando aquele rapaz levou 5 pães e 2 peixinhos. E João vai ser bem claro, dizendo que aquele rapaz levou pães de cevada. Se nós lemos lá, quer ver? João, capítulo de número 6 e o verso de número 9, não é isso? Quando Jesus multiplica os pães e peixes, João vai dizer que aquele rapaz levou pão de cevada. João capítulo 6 e 9. 6 e 9, a multiplicação dos pães e peixes. O verso 9 ele vai dizer assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Veja que ele declara aqui, o escritor João vai deixar bem claro que era pães de cevada. Então, dá-nos entender que aquele rapaz era um rapaz pobre, porque ele andava com pão de cevada, que era mais barato, mais acessível e era mais consumido pelos pobres naquela época. Então, dá-nos entender que aquele rapaz, que aqui a Bíblia não cita o seu nome, não fala quem era um rapaz pobre, de família pobre. Então, entre a cevada e o trigo, a gente pode fazer aqui uma comparação nutricional. Qual que era melhor? Era o pão de cevada ou era o pão de trigo? Quando a gente fala do pão de cevada, ele era muito rico em fibras, o pão de cevada. Então, cevada é muito mais rico em fibras do que o trigo. Então, a cevada tem muito mais fibras do que o trigo. Então, a cevada ela ajuda na digestão e no controle da glicemia e do colesterol. Olha que interessante. Contém uma fibra especial chamada de beta-glucana e tem efeitos protetores para o coração. Isso é a cevada, é o pão de cevada. Ou a cevada, no caso aqui que nós estamos falando. Agora veja a diferença do trigo. Proteínas, ele é rico em proteínas. O trigo integral tem mais proteína que a cevada. Importante para a construção muscular e função celular. Esse é o trigo. Então essa é a diferença dos nutrientes entre a cevada e o trigo. Então a cevada é muito mais nutritiva no geral. No geral, a cevada ela é muito mais nutritiva, especialmente em fibras, minerais e controles glicêmicos, né? Já o trigo é mais comum em pães e massas por causa do glúten e proteínas, mas menos completo em fibras. Então, por isso, quando a gente fala na época de Jesus, o pão de cevada, embora mais humilde, embora mais comum e todos tinham acesso, ele era mais saudável no ponto de vista nutricional. Olha que legal. Então, o pão de cevada, ele era mais saudável no ponto, quando a gente fala no ponto de vista nutricional, mais completo para quem precisava de energia e resistência física, como ali na época os camponeses e os pescadores da Galileia. Isso é bem interessante porque dá-nos entender que Deus cuidava tanto do povo que eles acabavam não tendo aquele conhecimento de que a cevada era mais saudável do que o trigo. Os ricos preferiam trigo por quê? Porque o pão de trigo ele se tornava mais macio, né? Naquela época quando fazia, então ele era um pão mais macio, mais crocante. Então os ricos preferiam o trigo, mas a cevada era muito mais saudável,
Era um pão mais duro, mais seco, mas era muito mais saudável que o trigo. Era Deus cuidando ali dos pobres, vamos dizer assim, né? Então, tratando-se ainda do pão, a oração do Pai Nosso inclui o pão. Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus capítulo 6, verso 11. Veja a importância do pão, que Jesus sempre vai usar aqui o pão como uma simbologia. Ele é o pão da vida, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aqui está indicando, nesta oração do Pai Nosso, está indicando a dependência diária de Deus, o cuidado de Deus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Porque o pão, como eu disse, era o alimento básico naquela época, então tratava-se totalmente da dependência de Deus. Quando a gente fala do pão na ceia do Senhor, que é usado, né? O pão é usado na ceia do Senhor. Até os dias de hoje, nós usamos o pão como símbolo do corpo de Cristo. E quanto Mateus capítulo 26 e o verso de número 26 vai dizer: e enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos. Interessante, porque, como eu disse, não faltava pão em nenhum. Vamos tratar aqui nos dias de hoje, na visão de hoje, café da manhã, almoço, janta, um lanche da tarde, tinha pão na mesa. Seja o café da manhã, seja o almoço, seja a janta, não faltava o pão sobre a mesa. Então você tinha pão em todas as ocasiões, porque era um alimento muito comum. Então o pão ele parece ter sido partido e nunca cortado com faca. E aí o que fez surgir essa frase, né? Partir o pão e partir o pão, vamos partir o pão, como a gente usa aqui na ceia, quando nós falamos vamos partir o pão, vamos orar, dar graças e partir o pão, que é usado também em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso de número 7, para descrever aqui o serviço da comunhão. Quando fala em partir o pão, também está descrevendo o serviço da comunhão. Na última ceia, né? Então o pão foi elevado a um símbolo do corpo de Cristo, ou seja, um alimento espiritual e eterno. Assim como o pão era essencial na época, o pão era essencial para alimentar o corpo físico, então o pão ele se elevou a um símbolo, sendo o corpo de Cristo, para alimentar o nosso corpo espiritual. E o pão nunca era cortado com faca, como a gente tem costume hoje, né? Quando a gente vai tomar o nosso café da manhã, com aquele pãozinho francês, então a gente corta com a faca e passa manteiga. Não, na época não se cortava, se partia o pão. Por isso que vai surgir esse termo, né? Partir o pão. Quando a gente fala da teologia do pão, para a gente encerrar essa parte do pão e ir para aqui o peixe, então o pão, na teologia do pão, é um sustento físico, né? Êxodo capítulo 16, nós temos lá o maná no deserto, que era um tipo de pão, né? Que descia do céu, na teologia do pão. O pão também é a provisão divina, Salmo 104, verso de número 15, e nós temos o pão como um símbolo de comunhão, Atos capítulo 2, verso 42, partiam o pão de casa em casa. Então, o pão simbolizava também aqui um ato de comunhão. Partir o pão é você distribuir, é você ajudar alguém, é você compartilhar daquilo que você tem com alguém. Então, eu vou partir o meu pão com alguém. Eu estou aqui, fala do símbolo da comunhão. Então, veja o quanto o pão era importante naquela época, pois como eu fazendo aqui um resumo, era, no caso, o alimento básico que não faltava à mesa das famílias. Nós temos também o peixe, né? O peixe que simbolizava também a provisão, milagre e chamado. No contexto histórico, quando nós falamos do peixe, nós vamos lá para o Mar da Galileia, que era rico em peixes. Como eu disse, eu já
trouxe um vídeo aqui falando sobre o Mar da Galileia, sobre os pescadores, sobre esse costume do peixe, da pesca ali naquela região. E muitos discípulos eram pescadores. Mateus capítulo 4, verso 18 e o verso 20. Então o peixe era comum entre os judeus, pois a carne era rara e cara naquela época. Ainda vou falar sobre a carne, mas o peixe era mais comum, né? Assim como o pão, o peixe também era um alimento bem comum naquela época, porque a carne era muito rara e era muito caro, e a carne se consumia em tempos específicos. Então o peixe e os milagres, né? Falamos aqui sobre as multiplicações dos pães e peixes, né? Quando Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, e ali ele fez a multiplicação, alimentando multidões, né? Mais de 5.000 pessoas. Então vejam só como era um alimento comum. Aquele rapaz, ele tinha 5 pães, como ele tinha também peixes. Então era um alimento muito comum na época, você ter pão e peixe. As famílias se alimentavam de pães e de peixes, né? Por isso que aquele rapaz estava carregando com ele este alimento, por ser tão comum na época, principalmente naquela região ali de Cafarnaum, ali do Mar da Galileia, principalmente ali, havia muitos peixes. Então, o peixe também ele servia como moeda para pagar impostos. Então você vai ter o peixe como moeda, até mesmo para pagar impostos. Nós vamos ver isso lá em Mateus, capítulo 17, o verso de número 27. E o peixe assado na ressurreição, né? Jesus preparou ali uma refeição com peixes para os discípulos após a sua ressurreição. Jesus estava ali preparando um peixe assado, né? E oferece e come junto com os seus discípulos. O simbolismo teológico do peixe, né, tornou-se um símbolo dos cristãos. Nós vemos que o símbolo hoje do cristianismo ele é um peixe, o desenho de um peixe. Então Jesus Cristo é Filho de Deus, Salvador, e o peixe representa também o evangelismo. É quando Jesus diz para os discípulos assim: e vos fareis pescadores de homens. Mateus capítulo 4 e o verso de número 19. Então Jesus vai dizer: olha, vos farei pescadores de homens. Então o peixe acaba se tornando um símbolo do cristianismo, por ter naquela época esse costume da pesca, do alimento do peixe. Então acabou se tornando esse símbolo para nós cristãos hoje. Como eu disse aqui, então era um alimento também bem comum, né, que todos também, quase todos podemos dizer assim, até os pobres podiam ter acesso ao peixe. Era muito comercializado o peixe naquela época devido à carne ser um alimento muito raro. Agora vamos falar da carne, para a gente encerrar o nosso vídeo. São os 3 alimentos principais que eu queria trazer aqui, principalmente o pão que eu falei, né? Vamos falar da carne. A carne era uma celebração e sacrifício. A carne ela é usada como celebração e como um sacrifício. Era um consumo limitado. Então a carne se tornava um consumo muito limitado. Comer carne era raro na época, né? Bem raro. Normalmente em festas se comia, sacrifícios ou ocasiões especiais como a Páscoa, né? A carne mais comum era a de cordeiro, boi ou até mesmo pomba, né? Que era Levítico capítulo 1 ao capítulo de número 7. Mas era um alimento muito raro e um alimento que se comia mesmo em épocas festivas, principalmente a Páscoa, porque ali tinha o sacrifício do animal, então eles podiam consumir uma parte da carne. É onde eles comiam carne, vamos dizer, praticamente uma vez por ano, né? 2 vezes podia ser, mas era muito raro comer-se carne naquela época. Então, o cordeiro pascual, aí nós temos aquele símbolo do cordeiro pascual, que é: tomarão um cordeiro e o comerão naquela noite. Êxodo capítulo 12, verso 3 ao verso 8. Eu vou repetir. Tomarão um cordeiro, disse Moisés, e comerão naquela noite. Então faziam um sacrifício e comiam aquela noite lá do anjo da morte, quando aparece, né, que eles pegam o sangue, colocam nos umbrais da porta. Então Moisés dá a ordem que eles fizessem o sacrifício e comesse ali
o cordeiro naquela noite. A refeição pascual lembrava então a libertação do Egito, apontando Jesus como o Cordeiro de Deus. João capítulo 1 e o verso número 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali na celebração da Páscoa, né? Então eles traziam, já nos tempos de Jesus, quando celebrava-se a Páscoa ali, eles estavam trazendo a memória, né? A lembrança ali da libertação no Egito. Então eles sacrificavam aquele cordeiro e comiam a sua carne, se alimentavam da sua carne como uma forma ali de lembrança que Deus havia os libertado da escravidão. E a ceia do Senhor tem raízes nessa refeição. Então a nossa ceia hoje, né, a ceia de Cristo, ela vai ter justamente a raiz, né, nessa celebração da Páscoa, nesse modelo da Páscoa de comer a carne, entendeu? Por isso nós falamos, quando Jesus fala, aquele que não comer a minha carne, que não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Então, tem esse sentido do cordeiro pascual, né? Esse mesmo significado da Páscoa, né, judaica para nossa ceia hoje, tem as mesmas raízes, né, nessa refeição da Páscoa judaica, comer. Por isso que os judeus eles sacrificavam e comiam a carne. Por isso nós falamos comer a carne, né, de Cristo, que muitos não entenderam na época de Jesus. Olha, comer a carne de Jesus, mas como assim? Jesus estava se referindo justamente como um cordeiro, né, que estava sendo sacrificado, como um cordeiro pascual. Por isso que ele fala comer da minha carne, que é como eu disse aqui, eles faziam todo o ritual do sacrifício e depois na Páscoa, né, e comiam a carne daquele cordeiro. É o que acontece na ceia hoje, né, o símbolo, o pão, como eu disse, simboliza aqui no caso a carne, o corpo de Cristo. Então é comer a carne simbolicamente, claro, simbolicamente é você comer a carne de Cristo, beber o sangue, né, isso é você participar da ceia do Senhor para fazer memória, assim como os judeus, eles a Páscoa era para trazer a memória de que um dia eles eram escravos e depois se tornaram livres, assim é a ceia. A ceia também nos traz a memória de que um dia nós éramos escravos do pecado e hoje nós somos livres pelo sangue, livres pelo corpo de Cristo. Então tem o mesmo significado, o mesmo sentido ali, né, como a Páscoa. E tratando aqui, encerrando praticamente quase o nosso vídeo, teologia da carne. Quando a gente fala da teologia, os sacrifícios do templo eram acompanhados do consumo da carne pelo sacerdote ou adorador. Levíticos capítulo 7, verso 15, e Jesus se tornou o sacrifício final. Como eu disse, a carne deixou de ser central no culto após a cruz. Hebreus capítulo 10, verso de número 10. E para encerrar aqui o último ponto, vou acrescentar aqui, vamos falar das bebidas da época, né? Quais eram as bebidas comuns da época? O vinho e a água. A água, claro, né? Como sempre, desde que existe mundo, que existe água. Sem a água aqui nós não teríamos a vida, né? A vida. Por isso que Jesus vai dizer que ele é a fonte da água, da vida, porque a água é vida para nós, seres humanos, nós dependemos totalmente da água. Sem água nós não vivemos. Nós podemos até ficar alguns dias sem comer, mas não sem beber. Então, por isso Jesus vai dizer, eu sou a fonte da água da vida, ele é a água que roja na vida eterna, tal. Então, o vinho também, o vinho era uma bebida muito comum. Não vou entrar em detalhes se tinha álcool, se não tinha álcool, deixa isso para um outro vídeo. Então, era usado com moderação e símbolo de alegria. O vinho era usado com moderação e símbolo de alegria. No Salmo 104, verso 15, nós vamos ver isso. E Jesus transformou a água em vinho em Caná. Quando nós vemos as bodas de Caná ali no casamento, Jesus transforma a água em vinho. João capítulo 2, do verso 1 ao verso do número 11. Aí vem aquele detalhe, tinha álcool, não tinha álcool? A gente deixa para um outro vídeo. Se você quer que a gente traga esse assunto sobre o vinho, se ele tinha álcool ou não, comente aqui nos comentários que sim, a gente pode trazer um vídeo falando sobre as bebidas, principalmente o vinho, que era muito cultivado na época, né? E principalmente Caná. Caná era a terra do vinho. Caná era a terra do vinho, por isso que o noivo ficou preocupado, porque faltou o vinho, porque seria uma vergonha para ele. Imagine a terra do vinho, o lugar onde se cultivava onde se cultivava mais vinho, faltar o vinho.
Então, mas é um outro vídeo. Então, na ceia, o vinho ele representa o sangue da nova aliança, como eu disse. Comer da carne e beber do sangue. O sangue simboliza, o vinho simboliza o sangue de Jesus. Mateus capítulo 26, verso 27 ao verso 28. A água é a fonte de vida e purificação. Então, Jesus oferece água viva. Veja que ele vai oferecer para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, verso 10. Mulher, se você soubesse quem te pede água, você pediria da água da vida. Jesus dizendo, eu sou a água da vida. Eu sou a vida. Então, eram bebidas muito comuns também na época, né? O vinho era muito comum naquela época. E concluindo aqui o nosso vídeo, nos tempos de Jesus, comer era mais que alimentar-se. Então, comer era muito mais do que se alimentar. Era um ato sagrado, relacional e espiritual. Então, o pão simbolizava sustento e comunhão. Essa era o símbolo do pão naquela época, era o sustento e comunhão. O peixe representava provisão, milagre e missão. E a carne, o sacrifício e redenção. Vou repetir, e se você quiser pode anotar. O pão, sustento e comunhão. Então, o que significava o pão na época? Sustento e comunhão, porque todos tinham acesso. Então, era o sustento do povo e ali trazia comunhão. O peixe representava provisão, era a provisão de Deus, milagres e era a missão. E a carne era o sacrifício e redenção. Através da alimentação, então, Jesus ele ensinou, serviu, curou e revelou sua identidade divina. Através da alimentação. Jesus vai usar muitos exemplos de alimentos, né? Então, através do alimento, como vinho, água, pão, peixe, carne, Jesus ele ensinou, ele serviu, ele curou, ele revelou a sua identidade divina. E como cristãos, somos convidados a lembrar que tudo que comemos deve glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. E que Cristo é o verdadeiro alimento que nos sustenta eternamente. João capítulo 6 e verso de número 51. Cristo é o verdadeiro alimento que nos sustenta eternamente. Ele é o pão da vida, ele é o pão que desceu do céu, ele é o nosso alimento. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para que vidas sejam alcançadas através desse estudo da Palavra de Deus. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.